Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Mais uma pílula de filosofia e continuando na sequência dos hegelianos aí de esquerda, eu passo por um tema importante que está aí, digamos que antecede ao Marx como aí um expoente do hegelianismo de esquerda. Antes de prosseguir para o vídeo, que vai tratar sobre o socialismo utópico, eu peço aquela gentileza de like, se inscreva no canal, ajuda muito, comente, também ajuda muito essa interação. Pois bem, é uma pílula das pílulas hoje, porque na verdade eu estou me preparando mais para abordar de modo mais amplo, ou com maior detalhes, ainda que pílulas, o Marx. Só que antes vale a pena falar de alguns nomes do socialismo utópico, porque as ideias que o Marx desenvolve sobre os trabalhadores, etc., entre as idas e vindas dele de Paris para Bruxelas, ou da cidade onde ele nasceu, de Trier, depois para Paris, para Bruxelas, depois para Londres, Marx já encontrou um cenário interessante de discussão, e este cenário de discussão, a referência dele não foi apenas as questões hegelianas da sua juventude. Uma das referências de Marx, que depois vou falar das outras, na parte dele específica, foi o socialismo utópico. E aqui alguns nomes que eu vou olhar para o meu roteirinho para lembrá-los, que são de figuras como Claude-Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon. Esses nomes e suas respectivas ideias, eu vou aqui passá-las de modo bem simples e simplificado, mas que são chaves, se a gente quer fazer um estudo depois aprofundado de Marx, retomá-las. Ligado a Saint-Simon, a sua ideia mais fundamental, a ideia de um progresso, a lei de progresso, e aí tem vários desdobramentos com esse contexto da evolução da industrialização, da chamada Revolução Industrial, que esse autor vai destacar. Eu vou passar por alto todos e depois aqui alguns vou retomar. Depois nós temos a ideia de Fourier, a experiência do falanstério, de falange, que era uma organização, digamos assim, administrativa, rural, de produção industrial. Também temos aí uma ideia que a gente poderia pensar numa espécie de comunitarismo. Ele desenvolve também uma ideia de lei da atração, que é interessante ser pensada e desenvolvida, o que aglutina as pessoas, como manter essa aglutinação. Mas está em torno dessa ideia os dois autores, obviamente, estamos falando de sociologismo utópico, de pensar modelos ou formas de como, que modelo social é interessante, e o cenário aí da industrialização ocorrendo solto. Lembrando que a industrialização na Europa acontece primeiro na Inglaterra, na França e norte da Itália, como referência. A Alemanha chega muito tardiamente no processo industrial, porque ela ainda não era um país unificado no início da Revolução Industrial, e isso era uma barreira problemática, como nós vamos ver lá em Marx. E são esses franceses que estão aí falando e modelando modelos de qual que seria o modelo apropriado de juntar pessoas, essas pessoas produzirem, etc. Por último, a ideia do Proudhon tem uma obra, o que é a propriedade, e para este autor não seria os modelos, digamos, sociológicos, não seria nem capitalismo e nem comunismo, mas a chamada autogestão, como a sua ideia aí mais estrutural e fundamental. Bem, essa é a pílula das pílulas, mas certamente lá no Marx eu vou retomar esses temas, fazendo referência aqui e acolá a esta ideia do sociologismo utópico. Fica aqui a dica, portanto, que Marx não tirou as ideias dele do nada. Foi um dos pontos. Marx tinha uma forte referência na filosofia, foi a sua formação, o sociologismo utópico foi uma outra, e o pensamento econômico, o economicista, do século XVII. São esses três pontos que compõem a referência para o Marx desenvolver a sua reflexão, que nós vamos fazer isso lá. Sendo então esta aqui uma delas. A estada de Marx em Paris, por exemplo, já o colocou em contato com reflexões dos chamados comunitaristas, que tinham sido experiências de artesãos e ao mesmo tempo trabalhadores
Eu tenho dúvidas se trabalhadores rurais, mas mais artesãos, ligado à Inglaterra, que chegava em Paris como notícias de revolta desses trabalhadores. Então, essas ideias do sociologismo, do socialismo utópico, digamos assim, naquele contexto de profunda mudança na forma de produção, que foi a Revolução Industrial, foi objeto dessas reflexões e, digamos assim, é daí que Marx vai formular que o centro da sociedade era aquilo, que era a praxis humana e não outras coisas, e por aí vai. Eu vou retomar em detalhe, obviamente, mais uma vez, em Marx. Obrigado por esta pílula, por acompanhar aqui até o final. Se inscreva, joinha, partilhe, o projeto agradece muito. Até o próximo.